Então, vamos lá, gente. Ó, deixa eu colocar aqui para... Então, agora a gente vai para essa etapa final mesmo, final, que vai falar das manifestações bucais e doenças microbianas. Então, a gente começa dessas manifestações bucais falar de doenças virais, tá? Então, nesse pedacinho da aula aqui para frente, é claro, gente, que não vai ser como a aula de hoje, que vocês vão olhar a boca de um paciente e falar: ah, isso aqui é herpes, ah, isso aqui é cândida, candidíase, né? Ah, isso aqui é, sei lá, sífilis, tá? Claro que não vai ser, mas é só para a gente ter uma ideia, uma dimensão de tantas doenças que elas se manifestam, né? Elas podem se manifestar com alguma coisa na boca. E que aí vale a pena o estudo e a atenção de vocês. Lembrando que nem sempre um paciente vai te procurar porque tá com aquilo dali, mas às vezes ele pode achar que é uma afta que ele tá, e aí ele marcou uma consulta com você para ver alguma outra coisa, e quando você olha aquilo, você, opa, isso aqui não é uma afta, sabe? Não é simplesmente um machucadinho. Isso aqui pode ser uma manifestação de uma coisa muito mais grave, né? Muito mais séria. Tá? Então, a ideia é que na avaliação de um paciente, observe muito bem isso, manifestar, considerar, tá? Quando você olha aquele machucado ali, você considerar uma manifestação bucal relacionada a uma doença infecciosa, isso é bem interessante. Às vezes, essa manifestação bucal, essa lesão bucal, né, ela pode ser um indício de uma doença sistêmica, que pode ser grave, o HIV, por exemplo. Então, o sarcoma de Kaposi, tá? É uma manifestação sistêmica, que a gente tem uma manifestação na boca que tem, é indicativo de uma pessoa que é HIV positiva, então a gente acaba vendo um pouquinho sobre isso aí, tá? Então é isso que eu falei, eu vou começar com doença viral, depois eu bacteriana e depois eu para fúngica. Quem se interessar por esse assunto, quem gostar, gente, lá no AVA, eu deixei para vocês, além de estar essa aula lá, né? Eu deixei para vocês também, na parte de referências bibliográficas, eu deixei lá o link do livro, tá? É um livro de microbiologia oral, é muito bom. Tem um capítulo lá que fala só sobre essas manifestações, fala de um monte de doenças, tem muita foto, muita imagem. É porque não tinha como eu trazer todas para cá. Então eu separei algumas que a gente fala mais, que todo mundo já ouviu falar, para discutir aqui um pouquinho, tá? Aí a primeira que eu coloquei é herpes. A gente, na época da aula de vírus, que ainda era presencial, né, que a gente estava lá ainda na Multivix, eu cheguei a falar com vocês sobre herpes. Lembra, gente, que herpes é um vírus de DNA, e aí, como é um vírus de DNA, então ele fica latente, que ele vai fazer o ciclo lisogênico, né? Então é um vírus que uma vez que você entrou em contato com ele vai ficar latente no seu organismo. Não quer dizer que você vai ter essa doença novamente, lembra disso, mas o vírus está lá, guardadinho. No momento em que ele achar oportuno, que ele tiver condições, ele sai do ciclo lisogênico e pode fazer o ciclo lítico. E aí, gente, só para você se apavorar um pouquinho, não sei se vocês sabem, existem vários tipos de vírus da herpes. Tá? Então, só para vocês repararem, são 8 tipos de vírus. Tá? Se são 8 tipos de vírus, então eles manifestam sintomas, características diferentes. Então, todos eles manifestam alguma coisa na boca. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre eles com vocês. Bem pouquinho, tá? Não vou falar de todos, eu separei alguns para a gente falar mais. Mas no geralzão, tá? Ó, a gente tem o herpes simples tipo 1, que é aquele mais comum que tem, que é quando você tem aquelas lesões da cintura para cima, incluindo aquelas da boca. Então, aquelas mais comuns que tem, né? Aqui que fica no canto, tem até foto. Aquela aqui no cantinho da boca, aquela que fica aqui por dentro da boca, herpes tipo 1. Herpes tipo 2, sexualmente transmissível, tá? Geralmente, os machucados, elas aparecem da cintura para baixo, geralmente, são essas daí, é do tipo, vírus tipo 2. Herpes tipo 3 é a varicela zoster, é aquela causadora da catapora, tá? E uma vez que você teve catapora, lembra? Você vai ter esse, como qualquer outro tipo de vírus da herpes, tá? Ele vai ficar ali no seu organismo e à medida que a gente vai envelhecendo, infelizmente, você pode desenvolver a herpes zoster. Não quer dizer, mais uma vez, não é obrigatório. Tive catapora, vou ter herpes zoster, tá, gente? Mas se você já teve catapora, então você tem o vírus da herpes tipo 3.
esse vírus, ele é latente, ele vai ficar no seu corpo para sempre. Dependendo do seu sistema imunológico, quanto mais velho a gente vai ficando, o metabolismo vai diminuindo, o sistema imunológico vai ficando um pouco mais debilitado, você pode acontecer desse vírus, ele sair do zoogênico e ir para o lítico, e aí você manifestar. Só que você não manifesta a catapora, vai ser a herpes zoster, tá? Que vai dar aquelas manchas, aqueles machucados, muitas dores nas articulações. O que a gente tem hoje em dia confirmado é que o vírus herpes tipo 3, ele positivo, ele manifesta muito menos do que a tipo 1, muito menos. Tá? A tipo 1, quem tem herpes tipo 1, vira e mexe, ela aparece. Vira e mexe, aparece. A tipo 3, não. A tipo 3, ela aparece de vez em pode aparecer. Pode, mas não aparece sempre. Ela demora um pouco mais para aparecer. Tem pacientes que tiveram catapora, por exemplo, ou tem o vírus tipo 3 no corpo e nunca manifestaram doença nenhuma. Isso pode acontecer, tá? A tipo 5 é o citomegalovírus. Eu não sei se alguém aí de vocês já fez o teste para saber se já teve citomegalovírus. Citomegalovírus, gente, é um vírus que fica latente nas glândulas salivares, no interior de macrófagos, linfócitos, células de defesa. As mulheres gestantes, elas fazem teste para citomegalovírus. Então, é um vírus tipo herpes também, é o tipo 5. O tipo 6, ele é dividido em A e B, tá? O A, tá vendo? Ele ainda não é relacionado a uma doença específica, mas o tipo 6 e o tipo 7, eles são vírus da herpes muito relacionados a doenças de criança, que dá aquelas roséolas, aquelas manchas vermelhas pelo corpo, tá? Muito envolvida com criança. Então, às vezes, você tem criança aí na sua casa, ou conhece alguma criança que vira e mexe, tá tudo pintadinho de vermelho, tá com uma febrezinha, tá enjoadinho, né? E aí a maioria deles pode ser vírus da herpes, tipo 6 ou tipo 7, que é a roséola, que a gente chama de exantema súbito, que são aquelas manchas vermelhas assim que aparecem, aquelas febrezinhas, tá? A tipo 7, tá vendo? Igualzinho a tipo 6, doença aguda da infância, que é a roséola, também não tem uma doença específica, tá muito relacionada com as crianças. E a tipo 8, que é um cuidado que tem que ter, está diretamente ligado com o sarcoma de Kaposi. Esse daqui, gente, ele está diretamente relacionada com a AIDS, tá? Com HIV. Pessoas que são HIV positiva, que não estão em tratamento, né, ainda, elas desenvolvem, são mais suscetíveis à infecção pelo herpes tipo 8, e aí desenvolve esse sarcoma de Kaposi, que eu vou mostrar para vocês a foto, fica machucado. Tá? Fica machucado mesmo ali na boca. Deixa eu mostrar para vocês aqui, peraí. Ó, aqui, essa primeira foto aqui, ó, repara que tem umas manchas aqui, ó, aqui, ó, olha aqui no dente, aqui, ó, aqui na gengiva, tá vendo? Ó, bem próximo, aqui em cima, ó, tá reparando? Isso daqui são herpes simples. A herpes simples, tipo 1, quando a gente começa a estudar, ela acaba se dividindo em 2 tipos, que a gente fala que é a prima infecção, que é a primeira, então pode dar esses machucados por dentro da boca, essas bolhazinhas, que tem gente que acha que é afta mesmo, tá? Já é o comecinho do processo. E aqui, ó, é quando a gente tem já as vesículas aparecendo externamente, aqui na boca. Ó, repara aqui no cantinho, essa aqui é mais comum, né? Essa foto aqui. Quem tem herpes sabe. Aqui tá até muito tranquilo, porque costuma dar bolhas maiores, costuma machucar mais, tem gente que fica com muito mais partes da boca. Isso aqui é o tipo 1, tá? Que a gente tem. Aqui, ó, a gente tem, olha como é que tá bem machucado, olha que diferente. Você diria isso aqui é herpes. Tá vendo? Então é uma característica, tá vendo? De herpes simples, recorrentes, intrabucal. Ó, que interessante. Isso aqui. Tá? Então, mais uma vez, gente, vocês não vão terminar a aula de hoje olhando para isso aqui e falando, isso é herpes, isso... Não. Tá? É ao longo dos estudos, mas só para mostrar para vocês que herpes não é só essa manifestação. Que quando você vê umas manchas assim, quando você vê assim, isso aqui também é característica de herpes. Tá? E mais uma vez, aquele monte de herpes que a gente tem lá, vários tipos. Aqui ó, é característica do sarcoma de Kaposi, da machucado mesmo, tá, gente? Repara, olha a gengiva desse paciente, olha como fica. O sarcoma, gente, dá, né, no palato, dá no, sabe? Ele espalha esse machucado pela boca inteira dos pacientes que são HIV positivo, que não trata, né? Que acaba dando na AIDS mesmo, na doença.
Aí uma outra doença viral que eu coloquei aqui para vocês, não sei se já ouviram falar dessa doença, é chamada de doença de mãos, pés e boca. Está relacionada ao vírus Coxide. Por que eu quis colocar ela, gente? Porque é muito comum em crianças. Então, às vezes, você pode ter uma mãe que vai te procurar porque o filho apareceu cheio de manchinha vermelha na boca, cheio de bolha, não quer comer, não quer se alimentar, mas a característica dele, o nome diz, doença da mão, pé e boca. Então, na boca desse paciente fica todo vermelhinho, toda cheia de bolinha, na mão também fica e no pé também fica. Então, assim, é característica, crianças muito novinhas, crianças em creche, que acabam dividindo a chupeta, é um vírus, então vai passando. Então, às vezes, você tem um paciente ali que ele está queixando que não está conseguindo se alimentar bem, a boca está cheia de machucadinho, um monte de gente aí tem mania de falar que é esofagite, mas pode ser essa virose, doença da mão, pé e boca. Tá? Aí fica a característica na mão, no pé e lá na boquinha daquele paciente. Então fica todo manchadinho lá, tá? Aqui, ó, tá vendo essas ulcerações? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Tá bem no lábio. Aqui, desculpa, gente, ó, tá em cima, mas aqui, ó, quando você olha, parece até umas aftazinhas, mas não é. Tá vendo? Aqui, ó. Aí agora a gente sai das doenças virais e agora vamos para as bacterianas. Por que eu quis colocar sífilis aqui para vocês? Porque, na verdade, gente, sífilis é uma doença que aumenta, por mais incrível que isso pareça, a gente aumenta absurdamente os números de pacientes infectados com sífilis. Mesmo tendo tratamento, mesmo tendo cura, continua subindo. Eis um problema muito grande que a gente tem aí, de saúde pública mesmo, tá? As pessoas perderam um pouco de medo, né? A relação sexual aí acaba pegando mesmo, aumentando os casos de sífilis. E sífilis é assim, gente. É uma bactéria, que é o treponema pálido. Ele tem esse nome porque ele é difícil de observar no microscópio, ele é difícil de corar, tá? Então, como se fosse pálido mesmo. E essa bactéria, ela, uma vez que você tem relação sexual, ela entra no nosso organismo por abrasão. Tá? Não é simplesmente o fluido, é abrasivo, é tecido conjuntivo. Então, por exemplo, você está numa relação sexual, ele tem abrasão. Né? Então, esse micro-organismo, essa bactéria, ele entra no tecido conjuntivo daquela pessoa. Na boca, por exemplo, na boca é mais difícil, mas uma vez que você tem esse micro-organismo ali, tem algum machucado na boca, ele pode entrar ali naquele tecido. E aí, gente, uma vez que ele entrou, a gente tem a sífilis primária. O que é a sífilis primária? É a manifestação desse micro-organismo naquele tecido conjuntivo aonde teve abrasão. Então, se foi no ânus, vai ter lá no ânus, na vagina, no pênis, na boca, é onde vai ter a instalação desse micro-organismo no tecido conjuntivo onde teve abrasão. Tá? Por que eu tô falando? Por que eu coloquei ele aqui? Porque pode estar na boca. E aí, gente, o que acontece? Esse primeiro é o cancro duro que a gente fala. É um machucado que dá, tá vendo aqui na mão desse paciente aqui, ó, tá? Pode dar na mão, pode dar aonde teve essa abrasão, tá? E pode dar na boca. Mais difícil, mas pode acontecer. Esse cancro não dói, não dá pus, e aí e ele some coisa de 1 ou 2 semanas que apareceu. Então, às vezes, a pessoa tem aquilo ali, acha que deu uma machucadinha e acabou. Mas é característica, e ali é extremamente transmissor. Cuidado, porque se você encosta naquilo ali tá com alta concentração de micro-organismos, ali é extremamente, como a gente fala? Dissemina com muita facilidade. Beleza, sumiu. Essa bactéria ela começa a se disseminar via sangue, via hematogênica. Nesse processo, some qualquer sintoma, qualquer manifestação, e depois de alguns meses aparece a sífilis secundária. A sífilis secundária é diretamente relacionada a problemas de pele. Então, por exemplo, pode cair a sobrancelha ou diminuir o tamanho da sobrancelha, da calvície, então diminui um pouco, né, o crescimento de alguns pelos aqui, cai alguns pelos aqui na frente, dá manchas pela pele. Então, às vezes, se vocês forem trabalhar com questão de aquela parte facial, né, pode dar alguns problemas de pele, então tem que tomar muito cuidado com isso. Ali não tem, né, não tem risco nenhum de contaminação mais, porque aquele micro-organismo, essa bactéria já entrou no seu corpo, então não tem risco de infecção, só se for por sexualmente transmissível, tá? Mas ali na sua boca, na sua pele, pode começar a manifestar. E dar essas manchas que a gente tá vendo aqui, na palma da mão e na sola do pé.
tá? E depois some também. Assim como aparece, ele some. Aí depois fica o estado latente, que a gente fala, que pode durar anos e anos. E aí esse micro-organismo, essa bactéria, ela pode estar invadindo órgãos do seu corpo, como o coração, cérebro. E aí acontece o que a gente chama de sífilis terciária, que onde essa bactéria ela se aloja em órgãos do seu corpo. Então você nem transmite mais essa doença, mas ela está alojada, causando problemas sérios. Aí pode dar retardo mental não, desculpa, pode dar problemas neurológicos, pode dar problema na vista, aneurisma, um monte de problema. E a sífilis também é transmitida via placenta. Então, esse bebezinho, dependendo do estágio da gravidez dessa mulher, pode dar problemas de retardo mental, problemas de visão, um monte de problema. Tá? Então, na boca, principalmente na sífilis primária e secundária, que podem aparecer essas manchas, esses machucados. Tá? Então, um cuidado que tem que ter, porque se estiver na fase primária, ainda corre o risco de contaminação para você que está trabalhando ali com aquele paciente. Aqui, gente, tá errado. Professora, Oi? perguntar, esse da mãozinha aí, então, se for primário e encostar aí, então tem a possibilidade de pegar? Tem. Na verdade, isso aqui tá fechadinho, tá vendo? Tá fechadinho. Mas vamos supor que a pessoa futuca aquilo dali. Se encostar na sua pele, gente, lembra que a sua pele tá fechadinha, não tá com nada. Então você não tem risco de contaminação nenhuma. Mas vamos supor que você tem um machucado. Então encostou ali naquele paciente, né? Teve uma abrasão ali, você tem algum machucado, tem risco de pegar. Tá? Aqui tá fechadinho, bonitinho, mas tem risco de pegar. Se você tiver algum machucado, alguma coisa, aí tem risco. É perigoso. Assim, até então parece uma verruga, né? Tipo E assim, se sair a aguinha, isso você aí, vai pra lá e passar nos outros. isso. Por isso que o nome chama verruga vulgar, tá? Porque parece uma verruga mesmo. E tem gente que pega a verruga e futuca. Futuca. E às vezes você vai lá e ajuda, mexe ali. Se for de sífilis, risco de contaminação. Não teve relação sexual nenhuma. Mas na primária, ali, esse cancro ali tá lotado de micro-organismos. Tanto que o teste de sífilis é o VDRL, né? Não sei se já ouviram falar dele, mas vamos supor, você teve relação sexual desprotegido, você tá com muito medo, aparecer uma verruga dessa, um machucado desse, você fala, ah, meu Deus, acho que pode ser. Aí faz o teste direto que a gente fala. O teste direto é exatamente nessa verruga aqui, faz um cortezinho, passa ali o suave e vai lá no microscópio para tentar identificar se tem um treponema ali. Tá? Ô, professora, Pode falar. essa figura aí da boca é porque não tá dando para ver direito. É uma ferida ou é uma verruga, assim, É, tá em alto relevo? aqui ficou muito ruinzinho de ver, mas fica, na verdade, não forma pus, tá, gente? Ele forma uma ferida, mas não forma pus. Fica vermelho, mas sem pus. Aqui tá parecendo que tem um pus, como se fosse uma verruga mesmo. Ficou mal feito. Assim, não ficou mal feito. Não dá pra ver muito bem aqui. Mas lembra que de sífilis não tem pus envolvido, É só a tá? ferida no caso. Só uma ferida. Isso aí, só uma ferida. Não é uma verruga, então, né? Não, a verruga costuma dar um pouco mais na pele. E assim, costuma dar mais em ânus, em vagina, que costuma dar essa verruguinha ali. Aham. Ah, tá, entendi. Obrigada. Né? Essa figura aqui, a gente tá errado. Essa figura que eu tinha que ter colocado naquela doença da pé, mão e boca. Que é igualzinha aquela outra lá, ó lá. Igualzinha. Tá errado aqui, desculpa, gente. Essa outra doença aqui, não sei se vocês já ouviram falar, tá, gente? O nome parece de como termina em micose, actinomicose, a gente acha que é micose de fungo, e na verdade não é. É uma outra doença bacteriana, não está diretamente na boca, dentro da boca, mas está aqui no rosto, tá vendo? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma doença causada por uma bactéria, tá? Esse nome aqui, ó, Actinomyces israeli, a bactéria gram-positiva, e aí ela pode manifestar mais sítio anatômico, tá vendo? Pode dar essas lesões aqui, esses machucados. Geralmente não dá muito por dentro, é mais aqui por fora, tá? Parece até que é uma alergia, alguma coisa, uma espinha, sei lá, desse paciente, mas é uma doença bacteriana. Então, como está aqui no rosto, o livro acabou trazendo e eu trouxe aqui para vocês. Mas quando eu falei doença bacteriana, ele falou um pouco mais da sífilis, tá? E fora as doenças bacterianas na boca, os micro-organismos na boca, cárie, que entra um pouquinho mais nisso aí, tá? E para encerrar,
a gente não podia deixar de falar da candidíase, né? A candidíase aí é a doença fúngica, né? A micose mais prevalente que a gente tem na boca, né? Estima-se, tá vendo, ó, que mais de 60% da população tem esse fungo na microbiota bucal. A gente tem que lembrar que Cândida é um fungo dimórfico. Não sei se vocês lembram disso, gente. Ele pode ter as duas formas. Lembra que fungo tem levedura e um fungo pluricelular. Levedura é unicelular e tem um fungo filamentoso, né, pluricelular. A Cândida, ele é dimórfico. Dependendo da condição, ele vai estar ou levedura ou filamentoso. Quando a Cândida ela está em equilíbrio na nossa boca, tá direitinho, ela está como levedura unicelular. Uma vez que ela fica na forma patogênica, ou seja, você está fazendo muito uso de antibiótico, seu sistema imunológico está debilitado, alguma coisa alterou os micro-organismos da sua boca, aí a Cândida, ela pode trocar de forma, trocando de forma, ela passa a ser filamentosa. E aí ela acaba tendo as hifas e pseudohifas aumentando de tamanho, e aí ela se torna patogênica, causando a candidíase. É muito comum essa candidíase em criança, em bebezinho, a gente até já falou numa das aulas aí para trás, né? A candidíase é muito comum em criança, mas em indivíduos adultos isso pode acontecer também, tá, gente? E ele está diretamente ligado, tá vendo aqui, ó, a um desequilíbrio da microbiota. Geralmente um desequilíbrio, porque você tem naturalmente, você pode ter a cândida na boca naturalmente lá no seu biofilme, mas você também tem os outros micro-organismos. Lembra que eles competem, né, por alimento, por tudo. E aí, por algum motivo, excesso de um desequilíbrio na sua microbiota, esse fungo pode sobressair, te causando um problema. Aí aqui, ó, dá para ver direitinho, ó. Candidíase é bem simples, na verdade, de identificar, principalmente em bebê, porque em bebê, principalmente novinho, né, que é só leite, a boquinha fica toda branquinha. Aí você pode pensar assim, Natália, mas não poderia ser restinho de leite? Lembra que tem que fazer a higienização bucal. No momento que você faz a higienização bucal, vai ter que ficar limpinho. Se por acaso você fez a higienização e manteve, tá vendo, ó, essas manchinhas brancas assim, que parece restinho de leite palhado, sabe? É porque é candidíase. Tá? Então dá para ver direitinho. Esse aqui é de um bebê, de uma criança, tá vendo? E aqui já é de um paciente HIV positivo. Mostrando bem semelhante os dois. Olha como é que ficam aquelas manchinhas brancas, tá? Então é um sinal da candidíase. E uma outra característica, não sei se vocês sabiam, olha aqui, ó, tá vendo? Mostrando essas bolinhas aqui, sinal de candidíase também. Então não é só aqueles branquinhos que ficam, não. E é muito comum acontecer em pacientes, ó, portadores de próteses removíveis, principalmente as totais superiores. Eles podem ter, por quê? Porque acha que não precisa retirar essa prótese para fazer o processo de higienização. Então, uma higienização precária acaba fazendo... Lembra que esse fungo, ele faz parte da nossa microbiota. Então, você, uma vez não fazendo escovação eficiente e por algum problema, pode desenvolver. E aí não são só aquelas manchinhas brancas. Tá vendo? Ó? Olha como é que ficou esse monte de bolinha aqui, ó. Tá? Isso pode acontecer. Isso aqui também é um sintoma não, é um sinal de candidíase. Ok? Então, pessoal, aqui foram algumas das doenças, das manifestações dessas doenças que eu trouxe para vocês, para a gente encerrar. Tem um monte. Então, quem gosta, gente, quem gosta dessa área, quem acha interessante, o livro lá que eu coloquei para vocês nas referências, tem na biblioteca virtual de vocês, é bem legal, é bem completo, bem rico, fala bastante sobre isso, tem bastante figura, bastante imagem, que aí ajuda para vocês estudarem um pouquinho, para entender um pouquinho mais sobre isso. Ok? Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa?